Já estamos ao vivo. Então vamos lá, Mateus, capítulo 14, versículo 13. E está escrito assim: E Jesus ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Preste atenção, você vê que o que aconteceu é que o Senhor Jesus, ele havia se encontrado com os discípulos, né? E a Bíblia mostra um pouco antes que Jesus não tinha tempo nem para comer, nem para nada. Em outras palavras, a vida dele estava uma correria tremenda, né? Aí o que acontece? Ele quer tirar um lazer com os discípulos. Ele quer tirar um lazer com os discípulos, ele quer tirar um tempo para bater um papo, para conversar um pouco, né? Para contar as maravilhas que Deus havia feito através deles e tudo mais, né? Então Jesus resolveu se retirar à parte com os discípulos, né? Mas, todavia, alguém percebeu Jesus saindo de barco e viu a direção que Jesus ia. Então o que acontece? Eles foram atrás. Preste atenção nisso, ó. E Jesus saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos, aproximando-se dele, dizia: o lugar é deserto, é a hora já avançada, despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, disse: não é mister, ou seja, não é correto, que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mo aqui. Vamos agora fazer o seguinte, o mesmo texto, em João 6, 1, 14. Vamos ler o mesmo texto, depois eu explico. João 6, 1. De 1 ao 14. Evangelho. Depois disso, já expliquei para você, né? Que depois da situação que Jesus, conversando com os discípulos, tomou uma decisão. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa e a festa dos judeus estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, vinha ter com ele, disse: onde compraremos pão para todos estes comerem? Então você vê que aí já é uma outra situação. O Senhor Jesus aí já mostra para ele: onde nós vamos comprar pão para eles comerem? É um teste para os discípulos. Agora eu quero que você vá comigo lá em Marcos, capítulo 6, versículo 30. Lembra que eu falei para você que a pessoa que está ao vivo agora, ela não vai entender o que eu estou fazendo. É que cada evangelho mostra de uma maneira, mas se você parar para comparar, você vai ver que é a mesma coisa. Eu falei Marcos, capítulo 6, versículo 30. Marcos, capítulo 6, o verso é o 30, pastor, exatamente. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram tudo o que tinha feito, como que tinham ensinado. E ele disse-lhes: ó, tá vendo? Aqui já está mais, já crescendo para essa outra parte que eu te falei, né? Daquela conversa de Jesus com os discípulos, ó, com os apóstolos. Os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo tanto que tinham feito, como tinham ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, para o lugar deserto, e repousai um pouco. Por quê? Repito, ele tinha mandado os discípulos, de 2 em 2, anunciar o evangelho, né? E eles ficaram impressionados, porque eles curaram as pessoas, como eles viam Jesus curar, eles estavam com poder para curar. Ele via Jesus expulsar demônios, eles estavam com poder para expulsar demônios, eles ficaram encantados e começaram a querer contar para Jesus as maravilhas que aconteceram.
Aí como Jesus também vinha de uma correria, falou, vamos fazer o seguinte, vamos à parte, vamos dar uma descansada, vamos repousar um pouco, porque havia muito que ir e vir, e não tinham tempo para comer, e foram sós num barco para um lugar deserto. Vamos lá. E a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram e correram para lá, a pé, de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que ele. Irmão, presta atenção, aquilo que eu tenho explicado, todo mundo sabe, isso aí é uma coisa que não tem quem não saiba. A menor distância de um ponto ao outro é uma linha reta. Agora preste atenção, a menor distância de um ponto ao outro é uma linha reta. Você vai para um outro local, você vai dar a volta, vai subir monte, vai descer monte, vai descer desfiladeiro, subir desfiladeiro. Eu estou indo em linha reta e num barco. Irmão, a tendência de você chegar primeiro é praticamente impossível, mas aconteceu. Quando o Senhor Jesus chegou lá, já havia ali uma multidão esperando ele. Eles foram a pé, Jesus foi de barco. Ou seja, em outras palavras, eles estavam com um veículo e eles estavam a pé. Ele pegou o caminho mais curto e eles pegaram o caminho mais longo, mas eles chegaram primeiro. Você sabe o que é isso, pessoal? Esforço, empenho. Toda vez que Deus vê de você um esforço, toda vez que Deus vê de você um empenho, você vai conseguir chamar a atenção dele. O que está faltando muitas vezes, irmão, da nossa parte, é dedicação, é empenho, é esforço. Talvez você tenha até se dedicado, talvez você tenha até se empenhado. O pastor só vai se contradizer? Não. O que eu vou dizer é que não tem sido o suficiente para você ter aquilo que você quer. Você está compreendendo, sim ou não? Às vezes você tem clamado, você tem pedido, você tem mostrado, você tem feito tudo certinho aos teus olhos, conforme a Bíblia diz, mas não é o suficiente para Deus se manifestar. Por quê, pastor? Porque teu esforço para aquilo que você quer não é o suficiente. Irmãos, você tem que entender uma coisa, irmãos. A obra de Deus, ela tem que ser feita por Deus através de você. É gratuita a salvação. Eu não estou pregando aqui o evangelho do mérito. A salvação é gratuita. Não tem nada que você possa fazer para ser salvo. Você está compreendendo? É por meio da graça. Mas todavia, eu fui salvo por meio da graça para uma obra. Então, para uma obra, para que Deus possa fazer a obra dele através de mim, eu vou ter que me empenhar, eu vou ter que me esforçar, irmãos, eu vou ter que me sacrificar. O sacrifício que eu estou falando é o sacrifício de lábios, é tirar tempo para orar, irmãos, é tirar tempo para ler a Bíblia, é tirar tempo para fazer um jejum, é tirar tempo para evangelizar, se dar pelo próximo, é tirar tempo para viver uma vida agradável aos olhos de Deus. Hoje em dia, nós estamos nos distraindo com entretenimentos. Como eu estava orando, eu estava falando com Deus. Tem pessoa que ela passa o dia todo dela atrás de entretenimento. E hoje está fácil. Hoje eu não preciso estar preso em um lugar, ou seja, numa sala de uma casa para poder ter entretenimento. Hoje é móvel. Eu com meu celular, em qualquer lugar eu estou jogando, em qualquer lugar eu estou assistindo, em qualquer lugar eu estou... Ou seja, eu estou atrás de entretenimento o tempo todo. Não é errado o entretenimento. Eu não estou mostrando aqui que o Senhor Jesus mostrou a necessidade. Isso aqui é um conceito. Lembra que eu tenho tentado explicar a você a diferença de conceito e lei? Isso aqui é um conceito. A necessidade do descanso, a necessidade do lazer. O Senhor Jesus, ele não estava com tempo nem para comer, ou seja, não estava com tempo nem para almoçar, nem para jantar, de tanto que ele estava trabalhando. E os discípulos da mesma maneira. Então ele mesmo viu a necessidade, ele mesmo falou, vamos fazer o seguinte, vamos dar um tempo, quer ver? Lê comigo de novo, ó. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto que tinham feito como que tinham ensinado. E ele disse, vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. E o descanso é necessário. Tem gente que acha que não é preciso descansar. Às vezes eu ouço alguém, não, eu estou cansado, quando você morrer você descansa. Não, isso aqui é um conceito. Há uma necessidade do descanso, há uma necessidade do lazer, há uma necessidade de você catar a tua família e sair, tirar uns dias, descansar, ir para a praia,
ou seja, ir para o campo, não sei, cada um prefere uma coisa. Eu não gosto de praia. Eu morei numa ilha por 4 anos, eu acho que eu fui na praia, dá para contar no dedo. Por quê? Pastor, eu não gosto de praia, eu gosto do mar. Eu gosto do mar, eu gosto do cheiro do mar, eu gosto da beleza do mar. Todos os dias eu passava em frente à litorânea, bem devagarzinho, 5 por hora, para poder ver o mar, sentir o cheiro do mar. E muitas vezes eu ia lá na ponta da areia, só quem conhece São Luís, para saber do que eu estou falando. Muitas vezes eu ia lá na ponta da areia, parava o carro, descia, ia lá perto daquela pedra para ficar olhando o mar, sentindo o cheiro do mar. Mas praia propriamente, ficar ali na areia, aquela bagunça, aquela zorra, aquela coisa toda, como diz outro, não faz a minha cabeça, né? E tem gente que não gosta nem do que eu gosto, mas gosta do campo, né? Gosta de ir lá para o sítio, gosta de ir lá para a fazenda, gosta de ir lá para a chácara, de ir lá para a piscina, sei lá, né? Não é errado a diversão, não é errado o lazer, não é errado. O que é errado é abandonar Deus só por causa do lazer. O que é errado é abandonar Deus só por causa do entretenimento. E às vezes é o que eu estou falando, é o que nós estamos fazendo. Nós estamos deixando Deus de lado em busca só do entretenimento. Ainda mais hoje, com essa facilidade, como eu acabei de te dizer, tem pessoas que não, o negócio dela é trabalho. Ela quer trabalhar, por quê? Porque ela tem um plano, ela tem um sonho, ela quer uma conquista, ela quer isso e aquilo, só trabalha, morre e fica aí. Morre e fica aí. Você sabe que a primeira vez que eu li, nós temos esse negócio de querer dar o nosso pitaco, né? Sermos críticos, né? A primeira vez que eu li Salomão, ele estava falando que ele não achava correto. Salomão está falando dessa maneira, que ele não achava correto ele trabalhar tanto, né? Se esforçar tanto, planejar tanto, construir tanto. Aí ele ia morrer, ia deixar para alguém que talvez não tinha sabedoria para tocar aquilo ali, né? Ou seja, para quem que ele ia deixar? Para o filho. É assim que funcionava. Como é assim que funciona hoje. Você trabalha, constrói, você deixa para quem? Para o seu filho. É verdade ou não é? Então Salomão é contra deixar herança. aí eu conversava até com um pastor amigo meu, ele falou, se o pai dele pensava da mesma maneira, né? O pai de Salomão era Davi, se Davi pensasse da mesma maneira, ele estava perdido, né? Mas eu entendo Salomão, eu entendo. Esses dias agora eu estava com a minha esposa, eu estava descendo aqui, essa rua do lado, essa primeira que entra aqui, descendo a governadora aqui, a primeira daqui da igreja, a primeira que entra. Está lá uma casa abandonada, você vê que foi uma casa assim, suntuosa, né? Uma casa de pessoas de posse, né? E está abandonada, cheia de mato. Eu falei para minha esposa, você sabe o que é isso? O dono da casa morreu, deixou para os filhos, talvez estão brigando até hoje em inventário, está aí, abandonada, acabando, estragando, e ele deve ter se esforçado tanto, se dedicado tanto para conseguir, e hoje os filhos nem valor dão. Nem valor dão. Eu estava conversando com um pastor amigo meu ontem, ele estava falando de um irmão da igreja que faleceu, e deixou lá na rua que ele morava em uma das casas desse irmão, inclusive, na rua que ele mora ali, todas as casas, com exceção de uma, pertenciam a esse irmão. Naquela rua todas as casas pertenciam a ele, com exceção de uma só que não pertencia. E aí ele morreu, deixou ele. Aí esse pastor amigo meu tem que sair da casa porque os herdeiros estão rateando e tal para vender. Então você fica aí trabalhando que nem doido, se esforçando, não se dedica a Deus. Talvez a tua falta de dedicação, a tua falta de comunhão com Deus pode até te levar para o inferno, porque talvez você não entenda. Tem pessoa que acha que pecado é só adulterar, pecado é roubar, pecado é mentir, pecado é falar palavrão. Mas você deixar de buscar a Deus é pecado, é abandonar a Deus. Talvez você não entendeu isso. Eu tenho o pai, ele continua sempre sendo meu pai, mas só que eu só de vez em quando vejo, de vez em quando eu mando uma mensagem para ele. O que eu fiz? Eu abandonei meu pai, porque o correto é eu estar com meu pai em comunhão todos os dias. E nessa vida corrida nossa, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, passar lá para dar um abraço nele. Se eu moro em uma outra cidade é diferente, mas hoje em dia a tecnologia facilita, você vê ele todos os dias, faz uma chamada de vídeo, acabou. Ou seja, mas tem pessoa que literalmente vê o pai 1 vez por ano,
ou cada 6 meses, olha lá. Tem pessoas que catou o pai e a mãe, colocou num asilo, ou numa casa aí de recuperação, como queira chamar, e abandonou lá. A pessoa está lá 3, 4, 5 anos, o filho foi visitar 1 ou 2 vezes, mãe, é que eu não tenho tido tempo, pai, é que eu não tenho tido tempo. Não, abandonou. E tem pessoas que o tratamento dela com Deus é o mesmo hoje. Ela passa a semana toda sem fazer uma oração. Às vezes passa mais de uma semana sem fazer uma oração, sem catar uma Bíblia na mão. Vem à igreja esporadicamente, cada 15 dias, uma vez por semana, e olha lá. Tem pessoas que às vezes eu fico vendo, fica 2 semanas sem vir à igreja, ou mais. Ah, eu estou com Deus, pastor. Agora teve uma que teve a cara de pau e falou para mim: não, pastor, eu estou na igreja online. Que igreja online, irmão? Que brincadeira é essa? Que brincadeira é essa? A Bíblia não fala sobre igreja online. A Bíblia diz pelo contrário. A Bíblia diz não fazer como é costume de algum, deixando de congregar. Eu não posso deixar de congregar. Eu tenho que vir à casa de Deus. Eu tenho que estar aqui. Esses 45 minutos que nós passamos aqui orando, adorando, louvando, é necessário que se faça. E vou falar para você que não é necessário que se faça uma vez por semana, não. É necessário que se faça todos os dias. Mas não temos tempo. Não temos tempo, pastor. Sabe que eu tenho que trabalhar. Aí ela decide: não, mas hoje eu vou orar. Aí pega o celular. Passou o tempo. Não vai dar tempo de eu orar agora, mas eu oro de tarde. Pega o celular. Não, amanhã pode contar comigo, Deus, amanhã eu já vou levantar já em jejum. Mentira. Abandonou a Deus. Abandonou a Deus, e isso não pode. Tem um conceito aqui que eu mostrei para você da necessidade do descanso. O próprio Jesus mostrou. Olha só, vamos ler novamente. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo tanto que tinham feito, como tinham ensinado. Ele disse: vinde vós aqui, Jesus disse, vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. É necessário, mas para repousar um pouco. O Senhor Deus condena a falta do descanso, mas o Senhor Deus também condena o preguiçoso. Em outras palavras, o que Deus quer de nós é o que Ele sempre tem mostrado, que sejamos temperados. Nem muito ao mar, nem muito à praia. No meio. Você está compreendendo? Sim ou não? Sim ou não? Vamos lá. Porque havia muito que iam e vinham e não tinham tempo para comer, e foram sós no barco para um lugar deserto. E a multidão viu e os partiu, e muitos os conheceram e correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e se aproximaram deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão. Aí que está, Jesus também mostra uma outra coisa aqui, a importância do descanso, mas ele mostra aqui que o sofrimento de alguém, a necessidade de alguém, é mais importante que o nosso lazer, é mais importante que o nosso descanso. Se eu tenho que abrir mão do descanso, eu tenho que abrir mão do lazer para poder socorrer alguém, eu devo fazer. Você está compreendendo o que eu estou falando? Jesus saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou-lhes a ensinar muitas. Por quê, pastor? Porque é por meio da palavra, é por meio do conhecimento da palavra que Deus transforma e abençoa a vida de uma pessoa. Eu já contei para vocês, sem dúvida alguma, devo ter contado muitas vezes. Eu me lembro que eu estava numa determinada cidade e eu fiz o culto, acabou o culto e uma pessoa pediu para conversar comigo, era um membro da igreja antigo já, e eu parei para conversar com ele, e ele começou a contar a vida dele para mim, e a vida dele, irmão, desculpe a minha expressão, pensa numa vida desgraçada, uma vida perturbada, uma vida sofrida. Eu peguei e fui falar com Deus, falei: meu Deus, não pode. Falei: como uma situação dessa, como é que a pessoa que pertence ao Senhor está vivendo assim? Eu falei para Deus, falei: o Senhor não se importa? Eu falei: eu que sou homem, me conduí por ele, senti a dor dele, não é possível que o Senhor não se importa. Aparentemente Deus não me deu resposta alguma, mas só que Deus ouve e responde. Deus me colocou para observar aquele homem, irmãos.
Parecia que não tinha ninguém na igreja mais naquela semana. Em todas as reuniões, Deus mostrou o comportamento dele. Ele estava sempre assentado no mesmo lugar. E na frente dele uma senhora, com uma criança daquelas lindas e maravilhosas. E ele passava o culto inteiro brincando com a criança. Ele não prestava atenção em uma palavra. A fé, ela vem por ouvir, irmãos. Eu fico vendo que às vezes o pastor está falando, a pessoa está lendo, em vez de estar prestando atenção. Eu fico vendo que às vezes o pastor está falando, a pessoa está cochilando, em vez de estar prestando atenção. Eu fico vendo que o pastor está falando, a pessoa está com a cabeça, você vê pelo olho dela que ela está distante. Nos nossos olhos ele fala mais do que você pode imaginar. Ela está distante, ela não está dando a devida atenção. Ou seja, Deus não está podendo produzir fé no coração daquela pessoa, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. E o Senhor Deus falou para mim, você viu? Eu falei, eu vi. Ele falou, eu abençoo a pessoa de que maneira, ô Júnior? Eu falei, Deus, pela palavra. Ele dá atenção à minha palavra? Eu falei, não. Ele falou, então como é que você quer que eu o ajude? Não tem como ajudar. Então o Senhor Jesus, ele viu a necessidade daquelas pessoas, ele sentiu íntima compaixão. O que é íntima compaixão, pastor? É um sentimento que está acima da dor. Às vezes você olha, vê a pessoa numa situação, você sente dó. Sente ou não sente? Puxa vida, até dói o coração, pastor, de ver aquela pessoa naquela situação. A compaixão, ou a íntima compaixão, é um sentimento que está um degrau acima. Você não só sente dó pela pessoa, mas você faz alguma coisa para tirar ela daquela situação. Você está compreendendo, sim ou não? Porque a pessoa, ela sente dó, fica com dó, mas fica com dó naquela hora ali, passa por cima e vai embora. Não, na íntima compaixão não. É um sentimento mais forte. Você sente a dor mesmo de ver aquela pessoa naquela situação, naquela dor, naquela a posição ali, mas você faz alguma coisa para a pessoa sair daquela posição. Eu me lembro quando eu era apenas membro da igreja em São José do Rio Preto, eu me lembro que num domingo de manhã, uma senhorinha, ela passou mal no meio do culto, né? A pressão dela deve ter caído, ela desmaiou. Aí os obreiros inteligentes, né? Cataram aquela senhoria, saíram com ela, levaram ela para o hospital, isso no domingo, pela manhã, na reunião das 10, era uma reunião que tinha 10 horas da manhã, era essa reunião que eu ia. Aí tudo bem, só que eu era aquele membro, que coitado do pastor, eu vivia atrás do pastor, coitado, então eu sabia a hora que o pastor ia almoçar, eu sabia a hora onde o pastor estava, eu era um perseguidor, misericórdia, só Deus, só um homem de Deus para ter paciência. Pastor Donizete, só me perdoe, pastor, porque eu sei que é ser um pastor hoje, eu sei como é que é a vida de um pastor, eu sei que às vezes, por mais que você queira dar atenção a uma pessoa, você não tem como fazer isso, e ele tinha a maior paciência. Eu chegava lá, em vez de eu ir almoçar na minha casa, eu ia lá para a igreja, aí eu chegava lá na hora do almoço, aí o pastor educado, almoça aí com a gente, irmão, eu sentava lá e ficava, mas o que era isso? Era sede de aprender, eu queria aprender. A Bíblia diz, onde com sábio serás, sabe? Ele era um santo, ele está vivo, um santo homem de Deus, e eu queria aprender, então eu me aproximava porque eu queria aprender, só que aquele negócio, né, a criança às vezes ela passa do limite, né, ela passa da medida, e eu passava da medida, e eu cheguei, eram 11h40 mais ou menos, o pastor almoçava mais ou menos meio-dia, quando eu cheguei, eu vi aquela senhorinha, que tinha desmaiado, lembra que eu falei? Desmaiado, e a senhorinha de joelho no altar, o altar era diferente, aqui nós temos uma escada só, né? Uma escada ali que entra, uma escada que entra desse lado, né? O altar lá era inteirinho escada, de fora a fora, era um degrau de fora a fora, e aquela senhorinha no meio do altar, de joelho, olhando para cima, né? Estava orando, né? Aí eu senti íntima compaixão, aí eu entendi o que é íntima compaixão. Eu cheguei perto daquela senhorinha, eu falei, oi. Ela, irmã, ela não me conhecia, como eu não conhecia ela. Tem aquela pessoa que você está na igreja que você conhece, mas tem aquela pessoa que você não conhece, não é verdade? Né? Ela, oi irmão, tudo bem irmão? Eu falei, tudo bem, como é que a senhora está? Ela, irmão, eu estou falando aqui com Deus. Irmão, você estava na reunião ontem? Eu falei, eu estava. Você viu o que aconteceu comigo, irmão? Porque eu não vi, de repente eu acordei no hospital, irmão, o que aconteceu comigo? Eu falei, calma. A senhora só passou um pouquinho mal, mas a senhora está bem. Mas irmão, estou tão triste. Falei, não, calma, Deus vai abençoar a senhora. O que foi que eu fiz? Naquela hora, foi a primeira pessoa na minha vida que eu intercedi. Aquela hora eu comecei um jejum
por aquela mulher, um jejum de 24 horas por a vida daquela mulher. E comecei a orar por ela. Por quê, pastor? Isso é íntima compaixão. Não é você sentir dó de alguém apenas, é você fazer algo por esse alguém. Quando você vê ela numa situação difícil. Você compreendeu? Jesus tinha planos. Ele já tinha combinado, já estava acertado, né? A festa dele já estava combinada. Mas todavia, quando ele chega, ele vê aquela multidão como ovelhas sem pastores, ele sentiu íntima compaixão. E ele mudou os planos, ó. Vou ler o 34 de novo. Jesus saindo viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas, porque é por meio da palavra que ele muda a vida de alguém. E como o dia fosse já muito adiantado, seus discípulos se aproximando dele lhe disseram: o lugar é deserto, o dia está já muito adiantado, que já é tarde, despede-o para que eles vão aos campos, às aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, disse: dá-lhes vós de comer. E eles disseram-lhes: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe dar de comer? Quer dizer, nós não temos, como nós vamos fazer? Para poder alimentar essa gente, nós precisamos de 200 dinheiros para poder comprar de pão, e nós não temos. E ele lhe disse: quantos pães tens? Ide ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que ficassem assentados todos em grupo sobre a erva verde, e assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos aos céus e abençoou e partiu os pães, e deu aos seus discípulos para que pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos, e levaram 12 cestos cheios de pedaços de pães e de peixes, que comeram. Os pães eram quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Alguns teólogos chegam a dizer que era uma média de 12 a 13 mil pessoas naquele dia ali. Era um grupo grande. Mas aconteceu uma outra coisa depois, que eu quero mostrar para você, muito séria. Está lá em João Evangelho 6, 26, 6, 24, por favor. João 6, 24. Você viu só que coisa maravilhosa, né? Você viu que o Senhor Jesus sentiu íntima compaixão. Você viu que o Senhor Jesus ensinou, deu a palavra para eles. Depois ele fez um milagre maravilhoso de multiplicação de pães, ou seja, supriu as necessidades deles, né? E glória a Deus por isso, ainda sobrou. Ou seja, por quê, pastor? Porque Deus sempre faz mais do que pedimos ou pensamos. Pode ter certeza, Ele é Deus, nunca vai fazer a coisa no conta-gota, sempre vai ser mais do que pedimos ou pensamos. Agora preste atenção nisso aqui, ó, 6:24. Vendo, pois, a multidão, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos. Isso aqui já era no outro dia, tá? Isso aqui era no outro dia, um dia depois da multiplicação. Vendo, pois, a multidão, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu e disse: na verdade, ó, isso aqui entristece a Deus, e talvez nós estamos fazendo isso. Temos que parar para ver. Na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, ou seja, não é pelo milagre, pelas maravilhas que vocês viram, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste pão e vos... Irmão, você está buscando a Deus por quê? É por Ele mesmo. Preste atenção, examine o homem assim. Teve época da nossa vida que nós estávamos em apuros, uma vida, desculpe minha expressão, miserável, uma vida desgraçada, alguns presos nas drogas, como eu já falei, outros presos na prostituição, outros presos na miséria, outros presos na idolatria, na feitiçaria, ou seja, vivendo uma vida terrível. Ouvimos falar de Jesus,
as orientações de Jesus nos alcançaram, aceitamos as orientações de Jesus, porque não fomos nós quem o escolhemos, Ele nos escolheu, Ele viu a nossa necessidade, no meio da multidão de pessoas nos escolheu, nós aceitamos a orientação dEle, porque nós aceitamos a palavra, começamos a praticar a palavra, nossa vida foi transformada, Ele nos abençoou, mas aí que acontece? Vimos as maravilhas de Deus, hoje ainda estamos buscando a Deus por Ele, ou estamos buscando a Deus pelas maravilhas dEle? Porque às vezes o nosso coração muda e nós nem percebemos, irmão, e isso entristece a Deus, porque não mais estamos nos dando a Ele por Ele, mas pelas coisas que Ele pode fazer. A prova é que já não oramos mais como orávamos, já não lemos a Bíblia mais como líamos, já não nos dedicamos mais como nos dedicávamos, mas quando surge um problema, quando surge uma dificuldade, aí a pessoa está na igreja todo dia, aí a pessoa faz jejum, aí a pessoa ora, aí a pessoa lê a Bíblia, aí a pessoa volta a buscar Deus. É por Ele? É por Ele? Não é por Ele, não é por Ele, é pelo que Ele pode fazer, e isso entristece Ele. Ele falou: eu sei muito bem porque vocês estão me procurando, eu sei, vocês não estão me procurando por causa das maravilhas que vocês viram, vocês estão me procurando pelas coisas materiais, vocês estão me procurando porque vocês experimentaram do pão e se saciaram e vocês querem mais pão. Vocês não estão aqui por causa de mim, vocês não estão aqui por causa das coisas espirituais, vocês estão aqui pelas coisas naturais. Então a pessoa começa a consagrar porque ela quer uma casa, porque ela quer comprar um carro novo, porque ela quer uma promoção no emprego, porque ela quer que o filho dela passe na faculdade, porque ela quer que o filho dela consiga um bom emprego, porque ela quer que o filho dela consiga uma moça para casar, porque ela quer ter um filho, porque ele quer ter um filho. Não é por causa dele, é por causa daquilo que ela quer. E isso não pode, isso tem que mudar. Isso entristece a Deus. Busque a Ele por Ele, busque a Ele por Ele, pelo senhorio dEle, pela pessoa dEle. O resto é consequência. Lembra? Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, que o restante vos será acrescentado. O resto é consequência. Não vem à igreja para conseguir comprar uma casa, não vem à igreja para conseguir comprar um carro, não vem à igreja para conseguir ter um filho, não vem à igreja para conseguir uma promoção no emprego. Não faça isso. Pode ter certeza que tudo isso e muito mais Deus vai te dar, mas vem à igreja por causa dEle. Deus, eu quero o Senhor, eu quero aprender do Senhor, eu quero estar com o Senhor. Se o Senhor me der um filho, aleluia. Se não der, eu vou continuar te adorando. Se o Senhor me der uma casa, aleluia. Se não der, eu vou continuar te adorando. Se o Senhor me der um marido, aleluia. Se não der, eu vou continuar te adorando. Se o Senhor me der um emprego que eu possa realizar os meus sonhos, aleluia. Se não der, eu vou continuar te adorando, porque eu não estou aqui pelo que o Senhor pode fazer, mas eu estou aqui por causa do Senhor. Tem que ser assim, igreja. Tem que ser assim. Nós perdemos, parece que o norte, e eu sei que a culpa disso é de pastor, porque só fica nesse negócio de que se a pessoa vier, isso vai acontecer, se a pessoa vier, aquilo vai acontecer, se a pessoa vier, ela vai alcançar aquilo, se a pessoa vier, ela vai conquistar aquilo. Irmão, você vai ter mesmo, é natural de Deus tocar nele e sair dele maravilhas, é natural, é dele. É da natureza dele oferecer, abençoar, é da natureza dele dar, é dele, mas não deve ser assim, do nosso coração, estar atrás dele pelo que ele pode fazer, mas estar atrás dele por ele. Você tem que aprender, irmão, nós temos que aprender. Na nossa casa, nós não servimos a Deus pelo que ele pode fazer, mas nós servimos a Deus pelo que ele é. Tem que ser assim. Se ele me der o tênis novo, aleluia. Se ele não der, aleluia, eu estou com ele do mesmo jeito. Se ele me der a BMW, aleluia. Se não der, aleluia, eu estou com ele do mesmo jeito. Por quê? Porque não é o que ele tem para me oferecer, mas é a pessoa dele que me importa. Tem que ser assim o nosso coração. Amém? E se não é, pede para Deus mudar. Fala: Deus, muda o meu sentimento, muda a minha visão, abra os meus olhos, para que eu entenda e perceba coisas que outros grandes do Senhor perceberam, como Moisés, que abriu mão de ser chamado filho da filha de Faraó. Ele preferiu perecer por um período com o povo de Deus,
Por quê? Porque ele saíra da posição de alguém muito importante, de alguém que tinha tudo, de alguém que tinha status, de alguém que tinha dinheiro, de alguém que tinha posição, de alguém que tinha tudo, para viver e lutar com um povo que estava na posição de escravo. Não tinha nada. Trabalhava pela comida que davam do jeito que queriam dar. Irmão, vamos despertar. Que Deus possa falar mais ao seu coração. Não pode ser pelo que Ele tem. Tem que ser pelo que Ele é. Amém? E Ele é Deus. Ter Ele na minha vida é um privilégio que não tem narrativas. Não tem narrativas. Que Ele seja louvado. Glória a Deus. Deus abençoe você. Busque a Deus pelo que Ele é. Forte abraço. Tchau.